Olá, gente. Bom dia, boa tarde, né? A gente vai começar um novo assunto que é uma ponte, fazendo com o tema liderança religiosa com direitos humanos, que é liderança e direitos humanos, ou líderes e direitos humanos. Direitos humanos é um assunto muito importante que caminha, digamos assim, faz um caminho entre todas as disciplinas da área de humanas, tanto no ensino fundamental, no nosso caso, com a disciplina de ensino religioso, quanto no ensino médio, com as outras 4 disciplinas, né? História, Geografia e Filosofia e Sociologia. É um tema muito debatido de forma universal em toda a área de humanas. É um tema também que não deixa de ser visto nas outras disciplinas, também, tanto no fundamental como no médio, porque é um assunto que é uma das bases da formação da sociedade, no sentido de entender e conviver, ou entender os processos que formam toda a nossa sociedade e a questão de convivência, né, o respeito a tantas diferenças, tantas diversidades e a tantas culturas, umas diferentes da outra. Diferente das outras aulas, a gente vai ver hoje mais a apresentação em vídeo, que já está projetado na tela. Então, vou dar continuidade. Human rights is geez, that's a good question. Human rights. That's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Obviously. Yeah, we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of.
It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns.
They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Você já ouviu falar sobre direitos humanos? Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Apesar de o senso comum acreditar que os direitos humanos são uma espécie de entidade que dá suporte somente a algumas pessoas ou que são uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas, eles, na verdade, são muito mais do que isso. Para entender melhor, precisamos fazer algumas distinções conceituais necessárias antes de nos aprofundar sobre o assunto. Vejamos agora mitos e verdades sobre os direitos humanos. 1. Os direitos humanos não foram criados por alguém. Em primeiro lugar, os direitos humanos não são uma invenção, e sim o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes, desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Assim sendo, ela não criou ou inventou direitos em seu artigo, mas se limitou a escrever oficialmente aquilo que de algum modo já existia anteriormente à sua redação. Portanto, quando o senso comum fala que os direitos humanos foram criados para, já podemos identificar algo de errado no comentário. Os direitos humanos são assegurados a toda e qualquer pessoa. 2. Os direitos humanos são universais. Em segundo lugar, a extensão dos direitos humanos é universal, aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outro, mas têm aplicação geral. Então, frases repetidas pelo senso comum como direitos humanos só servem para proteger bandidos não estão corretas, visto que os direitos humanos são uma proteção a todos os humanos. Alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos podem ser feitas para evitar ações que violem os direitos dos réus ou criminosos, como cárcere injustificado, a tortura ou o assassinato. 3. Os direitos humanos não são uma pessoa. Por último, os direitos humanos não são uma entidade, uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Portanto, a frase repetida pelo senso comum, mas quando morre um policial, os direitos humanos não vão dar apoio à família, ela está duplamente incorreta, visto que os direitos humanos não são entidades ou pessoas e que eles se estendem a todos, inclusive aos policiais. Como surgiram os direitos humanos? Os primeiros reconhecimentos acerca da necessidade de estabelecer direitos mínimos para os seres humanos ocorreram na Revolução Americana, Bill of Rights, e na Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ambos os documentos, a Bill of Rights e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, visavam garantir direitos aos cidadãos do país, destacando-se a igualdade. Esses documentos, porém, eram limitados ao país em que foram escritos e não defendiam o direito de todas as pessoas, como mulheres, por exemplo, que não possuíam
tinham os mesmos direitos que os homens e ainda era aceita a escravidão. Após as barbáries ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs que se formulasse um documento para garantir os direitos das pessoas e evitar outras tragédias. Em um primeiro momento, 50 países ficaram responsáveis por formular o documento, que foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Hoje, 193 países são signatários da ONU. Isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos seus cidadãos. Não há uma maneira expressa e objetiva de a organização fiscalizar e regular o cumprimento dos direitos humanos, mas as legislações da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários, recorrem aos artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para formularem seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas jurídicas. Há muito que se discutir a respeito dos direitos humanos no Brasil e, em primeiro lugar, existem inúmeros desrespeitos a tal categoria de direitos no nosso território por parte de governos, de agentes de Estado e de empresas. Em segundo lugar, há uma relutância do senso comum, geralmente manipulado por certos meios de comunicação, em aceitar essa categoria de direitos, percebendo-se inclusive que quem critica tais direitos também está assegurado por eles. Em terceiro lugar, podemos perceber que personalidades que dedicaram as suas vidas a lutar por tais direitos foram ameaçadas, mortas ou silenciadas no nosso país. A conquista de direitos só acontece com a participação e a luta das pessoas ao longo da história. Se em um momento se conquistaram direitos civis e políticos, em outros se conquistaram direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, sexuais. Todos esses direitos são universais, do que são para todos, indivisíveis, não se separam e interdependentes, estão todos relacionados entre si. Conhecer momentos dessa história é importante para ver no presente o que existe do passado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, num esforço conjunto entre as nações, como uma resposta aos horrores cometidos nos campos de concentração. A ideia inicial era justamente criar mecanismos comuns para evitar que esse tipo de arbitrariedade pudesse ser repetido na história da humanidade. Bem, meu nome é Franz Freisberg. Cheguei no Brasil em 47. Cheguei no Rio de Janeiro. Dormi na praia, porque não tinha e não conhecia ninguém, não sabia falar essa língua. E eu não tinha R$1 para comer. Não foi fácil, mas eu já estava mais ou menos acostumado à guerra. Quando eu entrei na Polônia com o exército russo, nós liberamos um campo de concentração húngara. Homens, mulheres, crianças jogadas como lixo, mortos. Quando estava no alto rio Juruena, na Amazônia, eu vi uma nuvem de urubus. Fechei os olhos e fiz uma foto. Estavam 6 índios pendurados numa árvore, cabeça para baixo, com centenas de urubus.
Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Calpeton costume Albiranã Chorran. Estou falando no meu idioma Pachorran, Pataxó. Meu nome é Albiranã e significa filho de um grande guerreiro. Eu sou um índio da tribo Pataxó, fica no sul da Bahia, localizado entre Porto Seguro e Santa Cruz de Cabrália. Nosso povo Pataxó tem 500 anos e 7 de contato com a civilização, mas até na década de hoje a gente ainda mantém a nossa cultura e a nossa tradição. Mas só que na cidade é muito difícil para uma pessoa, um não índio, ver um índio, já olha para ele de outra forma, né? Ah, também é uma desgraça de um índio, né? Vai pra mata, índio, o lugar de índio é na mata. Mas aí eu falo, né, que o lugar do índio é onde ele quiser, onde que ele achar melhor. Sei que foi na mata que a gente nasceu, mas às vezes a gente tem que sair para a cidade também para a gente tá aprendendo os costumes do não índio também, para a gente poder estar debatendo contra ele também, né? Não em forma de agressão, mas sim em forma de palavra, que é esse o respeito que o índio tem. Preto, negão, escurinho, carvão, breu. Não é tanto o nome que ofende, mas o tom e às vezes a situação em que essas palavras são ditas. Meu nome é Denise Fátima Ireno, cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, e aqui é a comunidade remanescente do Quilombo Manuel Barbosa, Barro Vermelho, Parada 107. Aos 13 anos eu tive que deixar a escola. Não porque eu quis, mas porque fui expulsa da escola. Passando no corredor eu ouvi quando a diretora falou, né, que a escola deveria ter só brancos e não ter negros na escola. Eu fiquei indignada com aquela atitude dela, porque ela ia me botar de castigo. Eu subi em cima da classe e gritei para ela que ela era uma professora racista, que aquela escola era uma escola racista. Aí ela disse que ia chamar a minha mãe, que a partir daquele momento eu não estaria mais naquela escola e em nenhuma outra mais. Sempre que eu tinha um dinheiro, eu comprava livros, comprava revistas, inclusive a minha mãe dizia, mas essa guria vive gastando dinheiro à toa com essas revistas e esses livros, mas eu sempre ali lendo, que eu queria morar dentro de um quilombo. Eu dizia isso, porque eu ouvia falar, porque eu lia e eu dizia, eu queria morar dentro de um quilombo, um dia eu vou fugir para um quilombo. E eu, sem saber, eu era quilombola, tinha nascido, eu acho que é a ancestralidade que puxava isso em mim. Quando era colônia da França, o Haiti, na América Central, fundou a primeira república negra da era moderna, a partir de uma revolução de escravos. Ironia da história. O início da Revolução dos Escravos foi influenciado pelos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade difundidos pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa, por sua vez, foi influenciada pelos ideais difundidos pela independência americana. Liderada pelos chamados burgueses, entre eles comerciantes, médicos e advogados, e contando com a participação de trabalhadores da cidade e do campo, a Revolução Francesa derrubou o antigo regime, a autoridade e os privilégios da igreja e da nobreza. Os representantes do povo francês, constituído em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das misérias públicas e da corrupção dos governos, resolveram expor, numa declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem.
A Declaração de Virgínia, escrita em 1776, é a primeira da era moderna que fala da liberdade religiosa, da inviolabilidade do domicílio e da proibição de penas cruéis. Carta de lei, pela qual Vossa Majestade Imperial manda cumprir e guardar inteiramente a Constituição Política do Império do Brasil. Artigo 7º. Todo cidadão tem em sua casa um asilo inviolável. Artigo 5º. Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. A propósito, na Constituição de 1824, as palavras mulher, índio e negro não são citadas sequer uma única vez ao longo do texto. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Na Constituição de 1891, a primeira depois da abolição da escravidão e da Declaração da República, as palavras mulher, índio e negro não são citadas sequer uma única vez ao longo do texto. A partir de 1910, o México inicia um processo revolucionário que culmina com a Constituição de 1917. É a primeira vez que os direitos dos trabalhadores é contemplado numa Constituição. A Constituição Brasileira de 1934 é a primeira em que todos os brasileiros são considerados iguais perante a lei. É também a primeira que dá especial atenção aos direitos do trabalhador. A Constituição de 1937 prevê a pena de morte para casos políticos e marca um período autoritário no Brasil. A Constituição de 1946 marca o nosso primeiro momento de uma efetiva democracia representativa no país, que se estende até o golpe militar de 1964. A Constituição de 1967 procura dar uma aparência de normalidade constitucional ao regime ditatorial. Durante a ditadura militar, as conquistas dos direitos políticos e civis no Brasil sofrem um grande golpe. Esse regime violou os direitos humanos sem distinção de raça, sexo ou religião. Maio de 68 na França. É proibido proibir. Com esse bordão, estudantes universitários e do ensino secundário iniciaram uma grande mobilização social que questionava o sistema educacional e o excessivo poder do Estado. Reivindicavam liberdade sexual e de pensamento. Nos Estados Unidos, o movimento Black Power, ou Poder Negro, lutava contra a segregação da população negra. Reivindicava moradia digna, direito ao voto, pleno emprego e educação integrada. Afirmava sua identidade negra africana. Nos Estados Unidos, havia também a luta pelos direitos da mulher e dos homossexuais. Mobilização crescente dos estudantes, os festivais de música, a Tropicália, o cinema novo, a luta armada. Todos esses movimentos reagiam. Abaixo a ditadura. A resposta veio a seguir. Em 1969 foi feita uma emenda à Constituição de 67, que restringe ainda mais os direitos civis e políticos dos brasileiros. Instaurou a censura
torturou e matou cidadãos que se posicionavam contra o governo totalitário e lutavam por justiça social. Pelé dominou, Carlos Alberto Salini, correu o caminho, atirou. Eu e meu pai fomos presos juntos, fomos torturados juntos e ele continuou sendo torturado até o dia seguinte à noite, dia 17, quando eles mataram meu pai. Só que os jornais daquela manhã já anunciavam a morte do meu pai quando ele ainda estava vivo. Então, quer dizer, ele morreu em tortura. E eles montaram a farsa de um tiroteio, né? De um tiroteio que não houve. Na América Latina, os golpes militares na Argentina, em 1966, e no Chile, em 1973, marcaram uma época de ditaduras e violação dos direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos que lutavam por uma sociedade mais justa. Tá gravando? Severino, estão dizendo que você não fala. Diga alguma coisa para o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro está precisando de feijão, arroz, farinha e carne seca. Eu desejo dizer aos extremistas que as greves são coisas normais, que o país não está ameaçado de nenhum ato de subversão. A década de 80 representa um marco no processo de redemocratização do país. Os movimentos sociais, contestando a ditadura, se organizaram e reivindicaram o direito a ter direitos. A força da sociedade civil organizada foi crucial para que muitos desses direitos passassem a ser garantidos pela Constituição de 1988. Eleição é direta, eleição é direta. A Constituição de 1988 definiu a função social da propriedade, garantiu o reconhecimento da propriedade definitiva dos remanescentes quilombolas, demarcação das terras dos povos indígenas, proteção à violência doméstica contra mulheres e crianças, dignidade e qualidade de vida aos idosos. Crianças e adolescentes são reconhecidos como sujeitos de direitos. O acesso da população a todos os direitos sociais. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, hoje, sem dúvida, tem um grande aliado na sociedade, que foi compreender que lutar contra a violência sexual de criança e adolescente é colocar esse tema na luta por direitos humanos. Temos o caminho iniciado, uma pauta civilizatória está posta. Agora, estamos longe de terminar essa luta. E nós, atletas paralímpicos, temos o dever e a obrigação de estarmos juntos nessa caminhada, de também sensibilizar, mobilizar e, acima de tudo, conscientizar toda a nossa população que isso não é obrigação e sim necessidade para que um país que quer crescer tem primeiro que respeitar as pessoas com deficiência. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Apesar das nossas diferenças, queremos um país igual. Queremos igualdade de direitos, igualdade racial, igualdade no acesso à riqueza do país, à cultura. Queremos maior participação política. Só assim nós teremos um Brasil verdadeiramente democrático. Todos iguais. O que nós já conseguimos de garantias de políticas públicas é a prevenção da ST/AIDS aqui no Brasil, que é reconhecida no mundo todo. Cada brasileiro deve andar com um livrinho desse debaixo do braço. Cada órgão de segurança pública, né, também deve fazer valer a Constituição Federal do Brasil, né, e ser de verdade protetor da sociedade, não violador dos direitos.
Então, gente, assim a gente finaliza a nossa aula. Tenham uma boa tarde, agradeço a presença de todos e até a próxima aula. Até mais, gente.